Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Diário da Minha Cirurgia. E este é o episódio que vamos falar sobre valores. Pronto, eu fui à consulta de avaliação. Perceberam que eu estava apta para fazer a cirurgia. Eu, na altura da consulta de avaliação, eu estava com 119 kg. É muito. É muito, não vamos negar. É muito. 119 kg é, efetivamente, muito. Ponto. Mas há pessoas que se sentem bem com 119 kg. E há pessoas que se sentem mal. E há pessoas que se sentem bem com 150 kg. E há pessoas que se sentem mal. Se é saudável ou não, é outra história. Mas dizer que devias emagrecer, uma coisa é devias emagrecer porque ficavas mais bonita se fosses mais magra, é diferente do que devias emagrecer para mais tarde não vires a ter problemas de saúde ou não agravar os problemas de saúde. Estão a entender? Pronto. É só para deixar aqui esta diferença e que eu, antes de fazer a dieta restrita, tinha 119 kg na mesma e digo-vos que eu sentia-me bem com o meu corpo, não era um problema estético, eu fiz a dieta por problemas de saúde, ou seja, eu sentia-me bem comigo. As pessoas, eu acho que chegava ao ponto em que o problema era mais das outras pessoas que olhavam para mim e não gostavam do que viam, do que propriamente de mim, que eu olhava e gostava do que via. Pronto, passou a revolta. Vamos voltar ao assunto. Então, eu fui à consulta, perceberam que eu estava com 119 kg. Pronto, não fumava, não drogava, não... sem comida mesmo. Pronto, ou seja, existia todo um histórico e quando eu falei de todos os meus aumentos e perdas e dietas que eu fiz, e quando eu falei da dieta que eu fiz, a Rita, a minha querida Rita, que eu adoro, Ritinha, um beijinho para ti, que foi a minha gestora, que é a minha gestora que me marca as consultas na CIM e que é sem dúvida uma pessoa que tem um tato enorme para falar com as pessoas e que sabe falar e que sabe levar as pessoas. Ela é magnífica. E eu saí de lá, deram-me 2 valores nessa consulta, porque eu estava apta para fazer cirurgia, e deram-me 2 valores. Um valor, ou seja, a cirurgia basicamente era a mesma, consistia em retirar, ou seja, nós temos o estômago, eu vou deixar aqui um desenho ao lado a passar, ou seja, nós temos o estômago e a cirurgia, tanto de uma forma como de outra, tanto por porta única ou não, o que faz é cortar o estômago e retirar de nós a grelina, que é a glândula que produz, que nos dá a ideia de fome, que nos dá apetite. É a glândula que manda para o cérebro a dizer: acorda que eu quero comer. E era essa que me estava a lixar, não é? Porque a gente comia. Essa glândula nunca estava triste. Nunca foi triste na vida dela. Nunca foi triste na vida dela. Mas pronto, a cirurgia decorria assim. E pronto. Não é? E deram-me 2 valores. Um valor para a cirurgia sem ser porta única e outro valor para a cirurgia porta única. Para quem não sabe, se fosse uma cirurgia sem ser porta única, levava mais 3 cortes, golpezinhos pequenininhos, ou seja, eu vou deixar aqui um esquema, ficava um corte aqui, um corte aqui, um corte aqui e acho que mais a questão da injeção de ar. Eu acho que é mais ou menos isto. Na porta única é só uma cicatriz que fica e é no umbigo, ou seja, depois é muito mais... não se nota a cicatriz. Saí da clínica a dizer: vou ver. Aquele típico português, sabem? Vou ver. Cheguei cá fora e disse à minha mãe: nem pensar nisso. Esquece isso. Nunca na minha vida eu vou dar ou 10.000 euros ou 17.000 euros. Estes são os valores. Atenção,
atenção, e eu quero deixar isto bem claro, estes são os meus valores, foram os meus valores, foram os valores que me deram, porque eu tinha muitas consultas de psicologia. A verdade é esta, porque, e eu já vou falar do que é que o preço engloba, para termos uma noção. Mas pronto, eu saí de lá e disse à minha mãe, nem pensar, eu nunca vou fazer essa cirurgia na minha vida, eu não tenho 17 mil euros para dar, nem tenho 10 mil, mas os 10 mil também, mesmo que eu os quisesse dar, ficar com cicatrizes, não era uma coisa que eu quisesse. Lá está, a hipótese estava ali, mas eu não sabia se eu queria agarrar. E a minha mãe saiu de lá a dizer, tu vais fazer a cirurgia e vais fazer a de porta única que ficas sem cicatrizes. E eu, mas eu não... Mas porquê? Mas eu não... E andei nisto. O caminho até casa foi uma luta. Apesar de que eu cheguei a casa e disse ao meu pai e ao meu irmão, eu vou fazer a cirurgia. Ponto. Mas eu não sabia. Basicamente. Pronto, então eu andei nisto de eu não sei. Porque eu não era porque eu não quisesse fazer a cirurgia, porque lá está. Pintaram-me tudo de uma forma... tu com a dieta... Aquilo temos que fazer uma dieta antes da cirurgia, de uma semana mais ou menos. Tu com a dieta deitas logo abaixo, tipo, fácil, alguns quilos, e depois tipo, é só tirar. E eu, porra, isto realmente deve ser assim. E mostraram fotografias e eu já tinha visto o caso do Zé, não é? Ou seja, eu por um lado queria, mas por outro não queria. E por outro era o dinheiro, porque eu não queria. Primeiro porque eu não tinha esse dinheiro para dar, porque infelizmente trabalho, mas recebo o que recebe um jovem, não é? Neste momento, que não é muito. Ou seja, eu não tinha capacidade para pagar. E esta é a realidade. Se me perguntarem, quando decidiste fazer, se fosse preciso, fazias um empréstimo para fazer a cirurgia? Sim. E eu vou explicar porquê. Porque, apesar de eu agora vou avançar um bocadinho para vos explicar o porquê. Eu, depois de aceitarmos fazer a cirurgia e de pagarmos uma parte, uns 10% da cirurgia, são-nos mandados e passados exames para nós fazermos. Pronto, eu agora vou avançar um bocadinho e para justificar o porquê que eu faria um empréstimo para fazer esta cirurgia. E o ponto é só um. Na última consulta que eu tive antes da cirurgia, com a médica de medicina familiar, de medicina geral, foi assustadora. E foi assustadora porquê? Porque ela diz-me que os meus valores de análise estão totalmente alterados. Colesterol super alto, a tiroide super alta. Estava a passos de entrar numa diabetes. E a primeira pergunta que eu lhe fiz foi: se eu fizer a operação, isto vai regular, certo? E ela disse-me que sim. E eu fiquei emocionada. Não é emocionada de alegria, é emocionada de tristeza e, acima de tudo, preocupação. Porque as minhas análises estavam uma caca. Os meus valores estavam todos alterados. E eu sabia que se entrasse numa diabetes, isso podia-me trazer tantos outros problemas. Tanto outro dinheiro gasto de outra forma que eu não queria. Já para não falar que a dieta que eu fiz pela Easy Slim é uma dieta que vocês precisam de comprar os comprimidos e tudo mais. Ou seja, eu saía da farmácia sempre que há as consultas, normalmente com
uma conta de 100, 150 euros. Imaginem isto durante quase 2 anos, todas as semanas. Ou seja, o valor que nós gastamos numa dieta assim, e eu falo desta porque foi a que eu fiz e não posso falar de outra, nem posso falar dos valores de outra, porque se vocês conseguem uma dieta mais fácil, mais fixe, ainda bem, fico mesmo feliz, mas eu arrisquei-me naquela e foi aquela que eu fiz. Perdi dinheiro, perdi nas coisas que comprei, mas foi uma dieta que em parte deu resultados porque eu perdi. Mas a nível psicológico, já como já referi, não estava no lodo. Ou seja, quando eu me deparei com esta situação, que foi uns dias antes da cirurgia, eu fiquei chocada. Eu acho que foi um momento, acho que só aí é que foi um momento. Eu sabia que estava a fazer aquilo pela minha saúde, eu sabia que o meu valor da tiroide tinha que normalizar, porque eu quero ter filhos. Isso não é uma coisa nem que se põe em questão, ou seja, porque eu posso não conseguir ter filhos, é um facto, mas eu não quero que a minha falta de responsabilidade para com o meu corpo seja um motivo de eu não conseguir ter filhos. Ou seja, eu posso ter outro problema que eu não posso gerir ou que eu não posso melhorar e que eu não consiga ter filhos. Isso é uma coisa. Outra coisa é dizerem não, tu deslaxaste com a tua saúde e por isso tu não podes ter filhos, porque tens estes valores extremamente alterados e provavelmente não vais conseguir devido ao teu peso. Isso eu não queria. Nem quero. Ou seja, quando ela me disse aquilo foi de preocupação. Eu tenho antecedentes de cancro no estômago e nos intestinos e no pâncreas. Ou seja, e tenho antecedentes de problemas de coração. Uns de um lado de uma parte da família, outros de outra parte da família, mas estão lá. E eu corro o risco de os ter. E quando ela me diz aquilo, que os meus valores estão assim e que eu estou prestes a entrar numa diabetes, a minha ficha caiu. Caiu de que eu tinha que fazer aquilo. Eu já ia fazer, mas eu realmente tenho mesmo que fazer. Eu tenho mesmo que mudar a minha vida. Porque eu não quero entrar numa doença que me vai trazer mais 1001 doenças, que me pode trazer tantos problemas que eu não os quero ter. Não quero. É uma fatura que eu não quero pagar. Ou seja, foi nesse momento que eu percebi que o dinheiro que eu estava a dar àquela clínica, neste momento era a melhor coisa que eu podia fazer. E daí, sim, neste caso, depois de alguns dias, eu decidi que ia fazer. E quando eu digo depois de alguns dias, não quero florear a situação, mas foi dias em que eu chorei, meio que não discuti num sentido de... foi uma troca de argumentos com a minha mãe e com o meu pai e com o meu irmão, uma troca de argumentos sobre o valor, porque eu não queria dar aquele valor, eu não tinha aquele valor para dar, não queria que eles o dessem, ou seja, existiu ali uma coisa que eu não queria que os meus pais me pagassem aquilo, porque para mim, lá está, quando eu ia tomar a decisão, eu não sabia do resultado das análises, e não sabia a valente caga que estavam, porque eu sei que no final, no momento, ou seja, eu mal aceitei fazer a cirurgia, eu fiz praticamente logo as análises, e eu sei que no momento antes de eu fazer a cirurgia, na semana antes de eu começar a dieta cetogénica, as minhas análises iam estar 1000 vezes piores, porque eu não tive cuidado, e não tive, mas isso também vai ser falado mais à frente. Ou seja, existiu aqui uma troca de argumentações sobre é melhor tu fazeres, tu vais fazer, não vais fazer a que ficas com mais cicatrizes, vais fazer a que ficas com menos, porque é melhor para o teu psicológico. Isto sendo a minha mãe a falar. E eu dizia, não, se eu fizer eu faço a outra. E a minha mãe disse, não, tu vais fazer aquela. Ou seja, mas tu tens que querer. E foi muitas vezes reforçado o esquece o dinheiro, tu queres fazer a cirurgia. E nisto eu tenho que agradecer muito, mas mesmo muito à minha mãe. Porque acho que a minha mãe sempre viu que eu precisava da cirurgia para conseguir
ser uma pessoa melhor, mais saudável, não é? Ou seja, agradeço inteiramente à minha mãe, porque se não fosse a minha mãe eu não tinha feito a cirurgia. Porque nem sequer tinha tomado a decisão de ir à consulta de avaliação. E agradeço aos meus pais por me ajudarem a pagar a cirurgia, porque sem esse apoio era impossível, eu não conseguia. Só se eu realmente fosse ao banco pedir um empréstimo, que seria uma possibilidade. E pronto, eu decidi avançar com a cirurgia e foi-me passado logo, lá está, as análises, um raio-x baritado, se não estou em erro. Eu até posso vos mostrar aqui, esperem aí. Uma ecografia. Meu Deus, isto é... Ah, está aqui. Vou deixar este para o fim, porque eu tenho que falar deste exame em específico. Ou seja, eu fiz uma ecografia à tiroide, que quando eu tive a consulta antes da cirurgia com a médica de medicina geral, ela me disse que a tiroide não estava boa. A tiroide, para além dos valores das análises, na ecografia notava-se que existia ali... Ou seja, dá para ver nas ecografias à tiroide, quando elas estão danificadas e quando elas têm um problema, é quase como se fosse uma teia de aranha. Ela fica com rasguinhos, vai ficando assim. Pronto, eu posso tentar pôr aqui uma fotografia, não prometo, se encontrar eu ponho. Não é nada que choque, mas para vocês terem uma noção. Pronto, basicamente... E eu tinha logo visto, quando eu recebi o resultado desta ecografia à tiroide, eu tinha logo visto que alguma coisa não estava bem. Porque dizia-me que tinha... Esperem aí. Diz aqui, em localização periglandular, individualiza-se um ou outro glânglio com características indicadoras de uma natureza reativa. Pronto. E basicamente aqui tem uma coisa que diz eutirades categoria 2. Eu posso-vos mostrar. Diz aqui eutirades categoria 2. E em baixo tem uma série de um índice. E eu vim aqui e vi eutirades categoria 2. E à frente diz benigno, BA não recomendada, ou seja, biópsia não é recomendada. Mas eu tenho alguma coisa. Por muito benigno que seja, eu tenho alguma coisa. Porque depois temos tipo 3, que é de baixo risco, tipo 4, risco intermédio, e 5, risco alto. Ou seja, quando eu vi aqui categoria 2 e percebi que eu tinha algo, por muito grave que não fosse, né, e por muito benigno que fosse, é alguma coisa. E eu acho que uma coisa que eu aprendi ao longo destes anos, por ter pessoas que foram adoecendo e foram falecendo à minha volta, e pessoas que foram tendo problemas de saúde, é que uma coisinha pequenininha, se nós lhe damos a atenção que ela precisa, ela escala para uma coisa enorme. E eu quando vi aqui que era benigno, eu acho que quando se fala em benigno, as coisas ganham outra dimensão e outra importância. Ou seja, eu fiquei com muito medo e esse foi um dos pontos que eu me descansei por ir fazer a cirurgia. Fiz uma ecografia abdominal. Deixem-me ver. Abdominal, que foi tipo o fígado. Digo, basicamente estava tipo livre, mas estava grande o fígado. Também eu era uma pessoa muito grande. Esperem aí, eu não quero... lá está, as análises. As análises que foram complicadas. E agora... fiz uma endoscopia. Fiz uma endoscopia com anestesia geral. Uma endoscopia alta. Que dizia... que
estava tudo bem, pronto, a nível... Porque eu fiz uma endoscopia, ou seja, o estômago, para quem não sabe, uma endoscopia é um processo em que entra um tubo com uma camarazinha e tira. E também foi tirado uma parte, um bocadinho, eu não sei se aquilo era um nódulo, sei que era qualquer coisa para análise, e aqui foi o relatório da... Aqui foi o relatório da endoscopia, e no relatório da endoscopia não dizia nada, mas eu tinha que esperar pelo resultado do corpo que foi para a análise. Ou seja, eu tinha que esperar, mas eu sabia que, ou seja, o normal, não é? O relatório normal que se registra numa endoscopia estava relativamente bem, agora faltava saber aquilo que tinha sido retirado. Que eu acho que diz aqui... dizia que tinha uma gastropatia no antro. Não sei o que é que quer dizer um antro. Eu não sou um antro, mas pronto. Ou seja, dizia... Eu nem li isto. Gastropatia do antro. Está aqui. Pois, por eu ter esta gastropatia, estou agora a ver com vocês, foram realizadas biópsias do antro e incisura F1 e corpo e fundo F2 para mapeamento e pesquisa de HP. Pronto. Isto foi feito e eu tinha que esperar pelo resultado desta biópsia. Entretanto, fui para o meu último exame, que foi um raio-x ao estômago com duplo contraste. Gente, eu tenho que vos falar disto. Eu tenho que vos preparar para este exame. Foi difícil. Foi duro. Simplesmente porque é um exame que nós temos que ir em jejum. É um raio-x ao estômago. Mas que, como é por contraste, nós temos que beber uma papa. Eu vou-vos dizer que aquilo parece tipo tinta. Aquilo é uma tinta branca que vocês têm que beber. E aquilo não é agradável. Estou-vos a ser o mais sincera possível. Custou-me imenso fazer o exame. É importante fazer o exame. É muito importante, mas custou-me imenso. Aliás, vocês que fazerem cirurgia, vocês têm que fazer o exame. Mas vão já contar que custa, porque quando eu cheguei cá fora, ali a minha mãe disse, isto custou. E ela, pois, eu já sabia que era assim, só não te disse nada para não te assustar. Mas se dissesse chegar, já ia mais preparada. Eu fiz, eu sou uma pessoa muito sensível, eu enojo-me com qualquer coisa, e aquilo realmente enojou-me, mas eu achava que ia vomitar, não vomitei, achei que demora um bocadinho, mas depois chega a um certo tempo do exame que deixa de ser essa pasta e passa a ser só água que vocês ingerem, porque depois eles têm que fazer raio-x em que vocês estão basicamente deitados, virados, pronto, ou seja, existe ali uma série de imagens que têm que ser feitas por causa disso. Pronto, depois eu fui buscar uns dias antes do exame, fui buscar o relatório da biópsia. Pronto, basicamente diz que eu tenho uma mucosa gástrica de tipo antro, observada uma intensidade ligeira. Basicamente diz que eu tenho uma pequena gastrite no estômago, se não estou em erro, é isso que diz. Ou seja, existe uma alimentação que tem que ser feita e que tem que ser melhorada para reduzir os valores, para reduzir a inflamação e para reduzir os valores das análises, não é? Porque o colesterol extremamente elevado. Para vocês verem, a minha mãe só viu as análises no dia em que eu fui para a cirurgia. E no dia em que eu entrei no hospital e me sentei na cama, ela estava a ver as minhas análises. E ela ficou chocada. Porque ela diz que os meus valores estavam todos alterados. E ela não tinha noção que estavam tão maus. Ou seja, para vocês terem uma ideia do quão mau estava. Mas pronto. Este foi mais um episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi muito real. Como conclusão, eu digo, eu paguei os 17 mil euros para fazer a cirurgia.
É muito. É. Mas eu não conseguia esperar pelo público. Não conseguia. E o facto de eu fazer esta dieta e fazer esta cirurgia é para... Foi com este pensamento. Eu vou fazer a cirurgia, vou fazer um reset ao meu corpo. O meu corpo vai desligar, vai voltar a ligar, vai se programar de forma diferente do que estava e vai ter que começar a lidar com novas circunstâncias e com novas experiências. Ou seja, também o que me foi explicado é que à medida que vocês vão fazendo dietas e deixando dietas e fazendo dietas e que vão aumentando e o ganho e o perca de peso e a perca de peso, vocês vão... o nosso metabolismo vai baixando e acaba por não funcionar da mesma forma. O que acontece é que quando existe este reset, este retiro desta glândula e o vosso corpo tem que se reprogramar a nível de quantidades, a nível do que é que gosta, o que é que não gosta, existe aqui todo um alterar de sistema e de metabolismo que vos vai fazer com que o metabolismo também aumente. Ou seja, existe toda aqui uma reprogramação do sistema que é o nosso corpo. E é isso. O que eu também quero dizer é: não deixem de fazer a cirurgia. Eu mais à frente vou-vos mostrando mais coisas, vou-vos falar da cirurgia, do pós-operatório e do momento em que eu estou agora, mas eu quero vos dizer que, seja pelo privado, seja pelo público, seja de uma forma, seja de outra, seja um sleeve, seja uma bariátrica, seja o que seja, desde que vocês confiem no vosso médico, na vossa equipa, na equipa que está com vocês, nas pessoas que estão à vossa volta. Claramente que eu não digo e vão fazer esta cirurgia por 2000 euros. Não façam isso, porque não façam isso. Não existe, portanto, se existir é fraude e as coisas não vão correr bem. Mas a partir do momento em que, se vocês forem para o público ou se forem para um privado e se vocês tiverem essa possibilidade e quiserem, acima de tudo, fazer a cirurgia, eu aconselho a fazerem. Custa, não vou dizer que não custa, eu estou neste momento na minha dieta líquida e custa, é chato, chegou a um ponto que já se torna chato. Eu vou falar disto mais à frente, mas quero dizer que isto não é para desencorajar ninguém. E volto a dizer, não é para desencorajar ninguém a fazer a cirurgia, seja pelo privado, seja pelo público, seja um sleeve porta única, não seja uma bariátrica normal, seja o que seja. Acho que nós temos que nos sentir bem e sentir felizes. E não é vergonha nenhuma nós fazermos uma cirurgia, não é vergonha nenhuma nós lutarmos pela nossa felicidade e pelo nosso bem-estar acima de tudo. Porque se eu tiver saúde e se eu melhorar a minha saúde, eu vou conseguir estar mais tempo com os meus. E isso é o que eu mais quero. Portanto, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixem o vosso gosto, subscrevam aqui ao canal, partilhem com a vossa família e com os vossos amigos. E é isso. Até ao próximo vídeo. Tchau!